Oi, meus amores do quinto ano. Vamos para nossa aula de história, né? Vamos dar continuidade, que a vida continua, né? Tudo de bom para vocês. Bom estar aqui com vocês de novo, né? Espero que esteja esclarecendo as dúvidas de vocês, as dificuldades, tá bom? Qualquer coisa me pergunta, que eu vou ter o prazer imenso de responder para vocês, esclarecer ainda mais algumas dúvidas que surgirão, né? Que às vezes é inevitável, mas que eu direi para vocês o que puder, estiver ao meu alcance, eu tirarei as dúvidas de vocês, tá certo? Olha só, nós vamos começar hoje ainda no módulo 1, fazendo a correção das tarefas que eu passei semana passada, né? Que foi da página 294 e a página 297, né? Pronto, 294 e 297. Vamos lá, vamos lá. Na página 294, nós temos essa imagem aqui, né? Essa página aqui. Analise as imagens e faça as atividades que seguem. Qual é o tema principal desse conjunto de imagens? Essas imagens aqui estão falando da escravização dos indígenas? Elas estão falando da catequização nas missões jesuíticas? Ou elas estão falando da escravização de africanos? Quando você olha aí, ó, você observa que está falando de quê? C, né? O terceiro quadrinho, que está falando de escravização de africanos. Como é que eles faziam, né? Para deixar os africanos escravizados lá, os trabalhos que eles faziam, né? Então, o terceiro quadrinho aí da letra A, escravização dos africanos. Na B, a gente vai preencher os espaços com a letra A, B, C e D, de acordo com a situação que foi representada em cada uma dessas imagens aqui, ó. Que cada uma dessas imagens está representando. Então, vamos lá. Qual imagem está representando uma pessoa escravizada trabalhando em canavial? Deixa eu colocar aqui o item, né? Qual? B. Qual dessas imagens aí, transporte de escravizado em navio da África para o Brasil? A. Qual dessas imagens aí está mostrando o mercado de pessoas escravizadas no Brasil? C. E qual dessas imagens aí está mostrando o aprisionamento de pessoas na África? D. Certo? Então fica B, A, C, D. Escreva nos espaços abaixo as letras referentes às imagens, colocando na ordem correta dos acontecimentos representados, né? Então vai ficar assim, ó, na letra C. Fica D, A, C e B, certo? D, C, A e B. Aí a gente vai lá para a página 297. Na página 297 diz o seguinte: leia o texto que trata da condição dos escravizados no Brasil. Esse texto diz o seguinte: o fato é que para o proprietário, os escravos eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos. Propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo, e principalmente de puni-lo até a morte, se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Marque com X, a letra A, na frase que apresenta informações corretas. Você vai marcar um X apenas nas frases que estão mostrando informações corretas. No primeiro quadrinho da letra A diz assim: os senhores de escravizados jamais puniam os escravizados. Na outra, os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos. Na letra A, primeiro ou segundo quadrinho? Segundo, certo? A informação correta está no segundo quadrinho. Na letra B, que direitos os senhores de escravizado consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Eles achavam que as pessoas escravizadas eram o quê? Era a propriedade deles, era a propriedade absoluta. Eles podiam vender, eles podiam trocar, né? Então você vai colocar lá assim, ó. Eles, na letra B, certo? Eles tinham todos
como propriedade deles, né? Como era propriedade deles, eles se achavam no direito de fazer com eles o que quiserem, né? O que queriam. Trocavam, vendiam, batiam, escravizavam. Tudo isso aí que não poderia ser feito, eles faziam, certo? Na letra C já é pessoal. Qual a sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? Você lê essa pergunta e responde a sua opinião. Como é que você se sente, o que você acha dessas pessoas, aqueles senhores lá faziam com esses escravos? Você acha justo? Você acha certo a pessoa ficar escravizada sem ter direito a nada, sem poder sair, ficar presa, só fazer o que o Senhor, né? O Senhor deles, como dizia, pedia ou mandava, não tinha opinião própria, não poderiam fazer nada sem o consentimento deles? Você acha justo? Aí então você vai e coloca a sua opinião, certo? Aí agora a gente vai dar continuidade ainda ao nosso módulo 1, que estamos quase na reta final desse módulo 1, terminando. Na página 298, tá certo? Onde fala da sociedade colonial, tá bom? No período colonial, as famílias eram patriarcas, ou seja, todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer as suas próprias escolhas. Então, naquela época lá dos patriarcas, sempre era mandada por uma figura masculina. A mulher ainda era, esquecida, ficada de lado. A educação de meninas e meninos era diferente, olha só. As meninas eram educadas para casar, ser mães, cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Você já percebe que a diferença aí entre masculino e feminino já vinha, desde muito tempo, não é? Graças a Deus que isso agora já mudou. Mas antigamente as mulheres realmente elas não tinham vez. Prestaram atenção aí? Que sofrimento, não é? Além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu grandes propriedades rurais e os colocou em cargos de comando na administração no Brasil. Aí tinha aqui, pessoal, os trabalhadores livres, certo? Esses trabalhadores livres, embora fosse a minoria, também havia trabalhadores livres no engenho, certo? Apesar de ser poucos, mas havia ainda. A maior parte desses trabalhadores era pobre, tinha pouco poder na sociedade, porém vivia em melhores condições do que os escravizados. Por isso que eles tinham ainda um pouco mais de liberdade, porque entre eles os escravizados a vida dele era um pouco melhor, certo? Era comum que trabalhassem na lavoura, no corte da lenha, no transporte do açúcar ou como carpinteiros. As mulheres pobres auxiliavam seus familiares na lavoura e cuidavam dos serviços domésticos. Em geral, também deviam obediência a alguma figura masculina, como parente ou marido, né? Isso lá na sociedade colonial. Aí você vai ver também a resistência à escravidão, certo? O que era que eles faziam, para serem resistentes a essa escravidão. Eles não aceitavam. Os africanos e afrodescendentes sempre resistiram à escravidão. Eles resistiram, por exemplo, preservando elementos de suas culturas, como práticas religiosas, festas e comemorações. Eles não abriam mão, né? Então, mesmo escravizados, eles continuavam a fazer isso aí ninguém tirava deles. Poderia até ficar preso, amarrado, ser trocado, apanhar, mas isso daí ninguém tirava deles, jamais. Além disso, muitos escravizados procuravam causar prejuízo aos senhores, por exemplo, trabalhando em um ritmo mais lento, quebrando ferramentas ou queimando plantações da cana-de-açúcar. Os escravizados também fugiam e formavam comunidade em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas de quê? Quilombos, que a gente vai ver aqui, que nessa página aqui está mostrando o quilombo, que muitos quilombos se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África. Geralmente, cada quilombo tinha um chefe, ele era que tomava de conta das decisões, procurando ouvir os outros membros da comunidade. As propriedades dos quilombolas era a produção de alimento e a defesa do quilombo, certo? O que sobrava de alimento era trocado por armas e também por produtos como sal e tecidos. E um dos maiores quilombos da colônia foi o dos Palmares, Foi formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco, e o quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20 mil pessoas e resistiu por
por quase 100 anos. Olha, é muito tempo, né? Nesse quilombo, o governo era exercido por um rei. Lembra quem era? Zumbi dos Palmares, que foi o seu último rei e também o mais conhecido deles, né? O quilombo, né? Onde tinha o líder, o Zumbi dos Palmares. Tá certo? Na página 301, a gente vai ver que os holandeses, né? Aqui no Brasil, né? A produção do comércio, a produção e o comércio de açúcar no Brasil geravam grandes lucros, né? Dava muito dinheiro, atraindo o interesse das outras nações. Assim, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, viu? A principal produtora de açúcar e outras capitanias da região. Durante o período da dominação, diversas transformações foram realizadas, principalmente lá no Recife. Eles fizeram a reabertura de novas estradas, pavimentação de ruas, construção de pontes e canais. E, além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho para que realizassem melhorias em suas propriedades, certo? Os holandeses também, pessoal, trouxeram para cá para o Brasil diversos cientistas e artistas. Só que eles traziam eles para cá com o objetivo de conhecer e de registrar informações sobre o território ocupado por eles, certo? Entre eles, o artista Franz Bosch, Albert, e foram os que mais se destacaram. E por meio da gravura de pinturas, eles registraram diversas paisagens da vida, né, das pessoas locais que moravam aqui, ó, como esta, certo? Isso daqui foi uma imagem que eles foram capturados por eles, foram feitas por eles, porque eles registraram aquele momento, tá certo? Você vai fazer em casa a página 300 e 302, certo? 300 e 302. Se você não entendeu, dá mais uma lida, certo? Dá mais uma reforçada no que eu expliquei para você, tá certo? Que vai dar tudo certo. E qualquer coisa você me chama, tá bom? Que eu vou esclarecer para vocês, tá certo? Beijos!